Anjos e demônios. Pergunta número 128. Os seres a quem chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria particular de natureza diferente dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo desperta, geralmente, a ideia da perfeição moral. No entanto, aplicamo-la, reiteradas vezes, a todos os seres, bons e maus, que não pertencem à humanidade. Dizemos, o anjo bom e o mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui em sua acepção positiva. Pergunta 129. Os anjos percorreram todos os graus? Eles percorreram todos os graus, mas, como temos dito, alguns aceitaram sua missão sem queixumes e chegaram mais depressa, outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Pergunta número 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é incorreta, como se explica que estejam na tradição de quase todos os povos? Esteja certo de que seu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos no supremo grau de perfeição. Por causa disso, os homens acreditaram que teriam sido sempre perfeitos. 131. Existem demônios no verdadeiro sentido da palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e à infelicidade. Se há demônios, residem em mundos inferiores como a Terra e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que transformam o Deus justo em um Deus mau e vingativo e que acreditam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio implica a ideia de espírito mau, apenas em nossa acepção moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência e disse de seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não são obras de Deus, existiriam, portanto, como ele, por toda a eternidade, havendo, assim, vários poderes soberanos. A condição básica de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peça nessa base essencial. Na crença de povos atrasados que, não conhecendo os atributos de Deus, admitam divindades malfazejas ou demônios, isso é concebível. Mas, para aquele que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo e não seremos nós que contestaremos a autoridade de seus ensinamentos, que desejaríamos ver no coração mais que nos lábios dos homens, mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Ignora-se que a forma alegórica é apenas uma das características distintivas de sua linguagem e tudo o que contém o Evangelho não deve ser tomado ao pé da letra? Não podemos querer outra prova além desta passagem. Logo após os dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas tombarão do céu e os poderes celestes serão abalados. Eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que toca à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar segundo os tempos e a região em que se encontrava. O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras, há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos.
Da mesma maneira que têm acreditado em seres perfeitos por toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referência a espíritos impuros que, muitas vezes, não são melhores que os designados sob esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São esses os espíritos imperfeitos que se queixam contra as provas e que, por isso, sofrem-nas mais longamente, mas que chegarão à perfeição quando estiverem dispostos a tal. Poderíamos, portanto, aceitar a palavra demônio com essa restrição. Como o entendem, agora, em um sentido exclusivo, poderia induzir ao erro ao fazer acreditar na existência de seres especialmente criados para o mal. A propósito de Satanás, é evidente a personificação do mal sob uma forma alegórica. Por que não se poderia admitir um ser mau lutando de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios? Como é necessário ao homem figuras e imagens para impressionar sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Neste caso, uma figura de jovem teria sido um contrassenso. É o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros como figuras radiosas, com asas brancas, símbolo da pureza, Satanás, com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolo das baixas paixões. A pessoa comum, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos o indivíduo real, como antes havia visto Saturno na alegoria do tempo.